Olá, bom dia, aqui é o presbítero Leonardo Mesquita, nesta manhã de quinta-feira, trazendo para você o penúltimo pão diário desta semana, já pedindo que você se inscreva no nosso canal, que você dê seu like, compartilhe, abençoe vidas através do programa Pão Diários e do canal Avivamento da Última Hora. A nossa mensagem do programa Pão Diário ela é baseada sempre nas nossas revistas da Escola Bíblica Dominical e é do primeiro trimestre de 2025, que tem como tema Em Defesa da Fé Cristã. A lição de número 12, que tem como tema A Igreja tem uma organizacional. E o tema da nossa mensagem ela é baseado em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 2 e 5, que diz: a comissão de ética na igreja de Corintos. E agora nós entraremos na leitura da palavra de Deus para a nossa meditação nesta manhã. 1 Coríntios capítulo 5 e versículo 2. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Versículo 5. Seja este tal, entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Bem, queridos e amados irmãos, essa palavra ela é muito interessante, porque o apóstolo Paulo advertendo a igreja de Corintos, falando a respeito da situação de pecado da igreja, dizendo que ali havia entre eles muita fornicação, havia fornicação e o povo não estava nem aí, não tinha sensibilidade. Mas aí no versículo 5 ele vai dizer assim: seja entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo que seja destruída a carne. Ali eu fico imaginando a indignação do apóstolo Paulo pregando para aquele povo. E a gente está falando de uma igreja que era repleta dos dons espirituais, uma igreja que tinha o dom de revelação, de profecia, dom de curas, interpretação de língua, tinha todos os dons, Aí às vezes a gente pergunta, mas por que uma igreja tão repleta de dons tinha todas essas mazelas? Porque como é que seria usado os dons se não tivesse as necessidades de ser usado? Para como esses irmãos iriam aprimorar os seus dons diante de Deus? Era fazendo, executando aquilo que Deus colocou nas suas mãos, os dons de revelação, de profecia. E Paulo vai pegar assim duramente com eles, dizendo: no meio de vocês fornicações com as mulheres de seus pais, mas mesmo assim você não fica nem inchado, não tem o temor, tipo assim, chamando a atenção do povo. E hoje não é diferente, hoje estão vivendo um evangelho que muitos estão pregando, uma salvação artificial. Não é uma salvação genuína que vem de Cristo, que vem de ter uma vida de santidade. Não, as pessoas estão vivendo ao seu bel prazer. Mas, queridos e amados irmãos, quem quer morar no céu de glória tem que ter uma vida de santidade, tem que se abster, tem que viver aquilo que Paulo falou: todas as coisas me são lícitas, porém nem tudo me convém. Há uma licitude para tudo, mas tudo as coisas, a gente sabe aquilo que não nos convém como servo, como santos na pessoa bendita do Senhor Jesus. Então temos que procurar viver uma vida de santidade, Alguém entrou no meu canal no YouTube, na ministração de quinta-feira da semana passada, dizendo que era heresia, heresias, o que eu estava falando. Qual é o assunto que eu estava falando? Sobre fé, sobre o firme fundamento da fé. E essa pessoa entrou lá e disse que era heresia. E a minha esposa entrou lá no canal dessa pessoa, jogos eletrônicos e tudo. Aí eu fico perguntando: falar de fé é heresias, e ter isso no canal sobre jogos eletrônicos é o quê? Fica aqui a minha pergunta, a minha resposta ao telespectador. Eu não vou me importar com isso, porque quando nós fazemos algo na internet, existem muitas pessoas que elas procuram dar um comentário em cima, mas a gente não deve ligar. É sinal que está chegando nas pessoas. Num momento ou outro, Deus vai fazer coisas grandes na vida das pessoas, mas vai ter pessoas também que vão entrar por esse lado do conflito. Mas nós estamos aqui para falar que há um Deus que usa homens compromissados com a sua palavra para divertir a sua igreja
daquilo que não é agradável ao Senhor. Aí Paulo fez isso com a igreja de Corinto, chamou duramente a atenção da igreja, né? E aqui a gente não vai, o texto não vai enfatizar o que aconteceu após o que Paulo falou, mas eu acredito que nossa preocupação não é o efeito que vai surtir, se pessoas vão ouvir, se pessoas vão se arrepender. Não, o importante é você denunciar o pecado. O pecado ele tem que ser denunciado, e hoje está faltando homens corajosos para denunciar o pecado, mas nós não temos compromisso com o pecado dessa geração. A Bíblia diz que Deus ele ama o pecador, porém ele aborrece o pecado, ou seja, o pecado não agrada ao Senhor, mas o pecador sim. Então que Deus em Cristo nos abençoe. Fique com esta palavra da parte do Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Bem, queridos e amados irmãos, aqui já agradecendo a Deus pela vida da minha esposa, minha companheira de todas as jornadas, e agradecendo a Deus por tudo, por você que tem assistido o programa Pão Diários, né? Os nossos amados irmãos do grupo Pão Diários Escrito, irmão Davi, irmã Glorinha, presbítero Fidelícia, irmã Aparecida, missionária Maria Erlinda, missionária Rosa, todos ligadinhos no programa Pão Diário, evangelista Valdemar Condespar, Santa Maria das Barreiras, ali sul do Pará, Diácono Noé em São Caetano de Odivelas, pastor Arimédio em Paraíso do Tocantins, junto com a sua esposa, irmã Mária, presbítero Luiz Antônio e família em Cariri do Tocantins, a sua genitora, Dona Deusinha ali em Gurupi do Tocantins, a congregação Nova Jerusalém, ali a qual nós estamos pastoreando pela infinita misericórdia de Deus, né? E delegado Brito, seu Paulinho, todos aqueles que têm assistido o programa Pão Diário, Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus, né? E todos aqueles que têm assistido o programa Pão Diário, aqueles que têm se inscrito no nosso canal, Deus abençoe a sua vida. Estaremos orando por você após esse momento de que estamos falando aqui. Senhor, meu Deus e Pai que está no céu, já diante da Tua presença, te louvamos por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas, mesmo sem nós merecermos. O Senhor tem cuidado de nós, tem nos ajudado. Continua, Jesus, nos ajudando, nos dando força para continuarmos firmes na caminhada em nome de Jesus, pois assim nós cremos na vitória, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e graças a Deus. O pão da vida descido dos céus, da paz, saúde